E aí galera do Análises Pro Wrestling, tudo bom com vocês? Senta a bunda aí na cadeira porque a gente tem um assunto muito importante a se tratar. Uma das coisas que a galera mais me pergunta aí pelos grupos de Pro Wrestling que eu participo é o que é Star Ratings, mais especificamente no Pro Wrestling. Eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma clara para que vocês entendam como é que funciona o Star Ratings, o que é mais ou menos a definição desse conceito, para que vocês possam ser mais esclarecidos nesse tipo de assunto. Então eu vou trazer uma discussão aqui para vocês e também uma análise informativa sobre o que é Star Ratings, numa visão mais geral e numa visão específica para o Pro Wrestling. Bom, então vamos responder a pergunta: o que é Star Ratings? Star Ratings, existem duas respostas possíveis para esse tipo de pergunta. Uma resposta um pouco mais geral, que é a que eu vou introduzir no momento, e uma resposta mais específica para o Pro Wrestling. Star Ratings é um sistema de avaliação onde se avalia a qualidade de produtos específicos, onde a nota varia de 0 a 5 e é dada por estrelas. Ou seja, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas ou 0 estrelas, que é um pouco raro, mas acontece. Quanto mais estrelas o produto tem, mais bem avaliada é a sua qualidade. É basicamente isso. Existem muitos tipos de produto que recebem essa avaliação. Se vocês forem no Google Play Store, que é um aplicativo de baixar aplicativos do Google, vocês perceberão que os aplicativos disponíveis para download lá recebem esse tipo de avaliação, onde os consumidores dos produtos avaliam a qualidade deles através de estrelas. Hotéis e restaurantes também recebem esse mesmo tipo de avaliação, geralmente dada por críticos renomados e qualificados para avaliarem aquele tipo de produto. É comum ouvir aí de algum parente ou amigo coisas como: eu adoraria ficar hospedado num hotel de 5 estrelas, ou seria muito interessante provar um prato de um restaurante de 5 estrelas. Por que 5 estrelas? 5 estrelas é uma avaliação que aquele restaurante ou aquele produto, empresa recebeu para determinar a sua qualidade. Esse mesmo tipo de avaliação ocorre também aos combates de Pro Wrestling, e é essa a definição de Star Ratings em Pro Wrestling. Os combates são vistos pelos avaliadores como um produto a ser avaliado, e eles recebem também as estrelas para determinar a qualidade que eles obtiveram no combate. Então, basicamente é isso. Star Ratings, num conceito mais geral, é a forma como os avaliadores avaliam um produto. É um tipo de avaliação específica. A avaliação mais comum que a gente conhece aqui no Brasil não é de Star Ratings. Embora nos Estados Unidos isso seja bastante disseminado, esse tipo de avaliação, aqui no Brasil o tipo de avaliação que a gente mais conhece é aquela de 0 a 10, que é o que a gente recebe na escola. Eles também não utilizam esse tipo de avaliação para colégio, para você passar de ano, por exemplo. Eles utilizam como letras de alfabeto, como vocês já viram em filmes americanos. Lá no colégio eles utilizam a letra A como a nota máxima, a letra B como uma nota secundária, e o Star Ratings funciona mais ou menos desse tipo, e lá é utilizado bastante para empresas, para coisas mercadológicas, ou seja, produtos em geral. E, inclusive, o Pro Wrestling é visto dessa forma. Os combates que o Pro Wrestling entrega e apresenta são avaliados através desse tipo de avaliação. E isso já responde uma pergunta muito importante que vocês podem estar se fazendo agora. Como é que são avaliados os combates no Pro Wrestling? Os combates são avaliados justamente por esse tipo de sistema, de 0 a 5. E como é que funciona a avaliação? Diferentemente do Google Play Store, onde existem notas como 4.8, 4.3, as notas nos combates de Pro Wrestling, elas vão pulando de 0,25 em 0,25. Elas não vão pulando de 0.1 a 0.1, ou seja, no Pro Wrestling é impossível você ver um combate 4.9, não tem como. Só tem combate 4.75, 5. Vai pulando de 0 em 25, ou seja, 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1.25 e assim por diante.
pode desistir, você não vai ver um combate 1.7. Então muita galera vai ficar avaliando aí nos grupos de Pro Wrestling, fala, nossa, esse combate foi muito bom, eu dou 4.8 para ele. Não existe essa nota no Star Ratings em relação ao Pro Wrestling. Você pode até tentar introduzir esse tipo de nota, mas as pessoas vão te enxergar um pouco como retardado. Pelo menos eu enxergo assim. Eu enxergo uma pessoa que avalia desse jeito como um tremendo de um retardado que merece levar uma faca no meio do cérebro para ver se a porra do cérebro funciona de uma forma um pouco mais coerente com o que o Pro Wrestling exige. Termos mais genéricos, pessoas que avaliam dessa forma, 4.8 e 4.9, ai meu Deus, o combate recebeu 4.1, ai ele recebeu 4.0, eu achei que mereceu 4.3, são pessoas retardadas, deficientes mentais, que merecem ser ignoradas e exterminadas do mundo do Pro Wrestling. São pessoas que não são capacitadas para entender como é que funciona essa merda. Então eu vou explicar aqui como é que funciona essa merda para que você não cometa esses mesmos erros, tudo bem? Então, a gente vai introduzir aqui um assunto muito importante para evitar esse tipo de retardadice que as pessoas ficam criando na mente, que eu não sei como é que vem essa porra dessas... Eu não sei como é que... Parece que é disseminado, velho. Você dá uma peteleca no formigueiro, sai essas antas de tudo quanto é lado, querendo falar sobre Pro Wrestling, mas não sabe porra nenhuma. Então, vamos com calma. Vamos ensinar aqui o que é Star Ratings, como é que é avaliado, quais são os critérios, né? Para se avaliar um combate de Pro Wrestling, para as pessoas pararem de ser um pouco retardadas, construírem um conhecimento mais seguro sobre Pro Wrestling, digamos assim. Então, basicamente, o que compõe a nota de um combate é a qualidade dele. E existem diversos âmbitos de um combate que devem ser avaliados. Muita gente avalia por um único âmbito, que geralmente é a execução em ringue do combate. Porém, esse não é o único âmbito para você se avaliar um combate no Pro Wrestling. Ou seja, a avaliação é a junção de notas em relação a todos esses âmbitos dentro de um combate, que pode se ter em um combate, você vai somando até dar 5, que é a nota máxima. Ou seja, um combate de 5 estrelas é um combate perfeito, um combate que não tem erro nenhum, um combate que é ultra foda, que você fala assim, pelo amor de Deus, eu tô tendo um orgasmo quando eu vejo esse combate. Meu irmão, eu gozei a 10 metros aqui, eu tô vendo essa porra desse combate aqui, eu tô gozando pela mente. Entendeu? Se você gozar pela mente vendo o combate, é porque provavelmente esse combate é 5 estrelas. Um combate 4 estrelas não é aquele combate que você goza, sabe? Sabe aquele jato assim que vem lá do fundo da alma, é só aquele jatinho, aquela goza tímida que você faz durante sexo. Eu sei que a maioria de vocês são virgões, vocês não vão saber o que eu estou falando, mas tentem entender um pouco, sabe aquela punhetinha que você bate assim, mas você fala, não foi tudo isso, mas foi uma punhetinha legal, é 4 estrelas, um combate 4 estrelas é por aí. Já um combate 3 estrelas é aquele momento em que você endurece o pau, mas você não consegue sair dali, sacou? Sabe quando você tá batendo aquela punhetinha e não sai nunca, parada? Você já tá batendo há 20 minutos, seu braço já tá cansado, já tá do tamanho do braço do Hulk, tão musculoso que você tá, e não sai porra nenhuma, não sai nenhuma goza. É tipo isso, um combate 3 estrelas. Um combate 2 estrelas, pra avaliar bem nesse tipo de analogia que eu tô fazendo, é quando você endurece o pauzinho assim, só que ele brocha no mesmo momento, sacou? 1 estrelas é quando você tenta de todas as formas com que seu pau fique duro, mas a porra do negócio não sobe. Tipo, virou pau de velho, aquela merda. E o combate 0 estrelas, meu irmão, é como se tivesse cortado seu peru. É uma merda total. É tipo você ver Brock Lesnar versus Goldberg no WrestleMania e seus olhos sangrarem de tão ruim que foi aquela merda. E isso é um combate de 0 estrelas. Um combate de 0 estrelas que a gente pode ter como exemplo aí é o Kevin Owens versus o Goldberg, que foi uma verdadeira merda, um show de horrores, aquela bosta. E o termo que a gente utiliza para combate 0 estrelas não é 0, tipo, dá a nota 0, é DUD, tá bom? DUD, é uma sigla aí que se refere a combates que não merecem nota nenhuma, de tão ruim que é aquela merda. Quais são os critérios de avaliação de um combate no Pro Wrestling? São 5 critérios, são 5 âmbitos que podem ser avaliados para a formulação da nota do combate.
São eles: storytelling, já vou explicar o que é, execução em ringue, match psychology, timing e inovação. O que é storytelling? Que é o primeiro âmbito a se avaliar no combate. É o âmbito do combate que se refere a 3 coisas. Primeiro, a estipulação histórica da match. Segundo, a interação que os wrestlers têm em ringue. A interação entre eles. E terceiro, aos elementos históricos que decorrem ou são utilizados na match. Primeira coisa, a estipulação histórica da match vocês sabem. Como, por exemplo, um combate valendo a aposentadoria. Uma estipulação que a match tem. Aquele combate que teve entre o The Miz e o Undertaker. Aquele combate que teve entre o The Miz e o Dolph Ziggler. Onde o Dolph Ziggler apostou a carreira. É uma estipulação histórica para a match. E aí aquilo ali dá um hype no storytelling. Entendeu? Então, provavelmente se você tiver uma estipulação boa para a match... Tipo, uma no disqualification match, isso tudo aí conta para storytelling. O tipo de combate, inclusive, conta para próprio storytelling. Se ele ajudar de acordo com o viés histórico. Ou seja, não só a estipulação no quesito assim, valendo a carreira, mas também tudo que está valendo ali. Por exemplo, a rivalidade que está por trás daquele combate. Tudo isso vale para storytelling. A interação que os wrestlers têm em ringue, como por exemplo o Roman Reigns no último combate do Undertaker ficar dando tapas na cara do Undertaker, destratando o Undertaker. Ou seja, eles não estavam ali só dando um soquinho um no outro, eles estavam ali também tendo uma interação dentro de ringue. Quando um wrestler fica xingando o outro wrestler ali, é uma interação que eles têm em ringue e isso contribui para o storytelling. E o terceiro e último elemento aqui são os elementos históricos que decorrem ou são utilizados na match. Decorrendo esses elementos históricos, como por exemplo você utilizar algum objeto que foi utilizado durante toda a rivalidade. Tipo, como se nesse último combate aí que teve entre Kevin Owens e o Chris Jericho, se o Chris Jericho quisesse usar a lista, por exemplo, para bater na cabeça do Kevin Owens e deixar ele lá desmaiado no ringue. Seria um elemento histórico utilizado que decorreu através de uma rivalidade. Então esses tipos de elementos, eles contribuem para o storytelling. Então storytelling é basicamente isso. É um termo, inclusive, que vem do RPG americano, que significa contar uma história. É como o combate nos conta uma história. O combate entre o Roman Reigns e o Undertaker nos contou uma história. Qual foi a história que aquele combate contou? Aquele combate contou a história de que o Undertaker, a parte de seu condicionamento físico inferior devido à idade, não conseguiu bater um dos maiores da atualidade, o Roman Reigns, que destratou e humilhou mesmo em ringue. É a história que contou o combate. A storytelling do combate foi basicamente isso. Foi uma boa storytelling? Eu achei. Por isso que eu dei 1 para storytelling. O segundo critério para o Star Ratings é a in-ring execution, ou a execução em ringue, que basicamente se refere a todos os movimentos de catch wrestling utilizados e a forma como o combate foi conduzido. Ou seja, primeiramente, quanto mais moves, quanto mais variedade de moves tiver um combate, melhor vai ser a execução em ringue dele. E não só a variedade de moves, como também a forma como esse combate foi conduzido. Porque não é você simplesmente chegar lá e fazer moves aleatórios. Esses moves, eles têm que fazer sentido dentro do storytelling. Não podem ser repetidos, por exemplo, você fez 1 trilhão de moves, mas desses 1 trilhão de moves todos foram iguais. Ou então você aplicou poucos moves, mas os moves que você aplicou foram de uma forma emocionante, uma forma expressiva. Entendeu? Então é basicamente isso. Todos os movimentos que você utiliza no combate contribuem para in-ring execution. Só que existe um aspecto aí dentro da execução em ringue que ele deve ser notado, que é o carry. O carry é a forma como o combate é conduzido e dividido através das suas etapas. Eu costumo dizer que o combate ele tem 3 etapas, ele tem um padrão de desenvolvimento que você pode perceber. Nem sempre esse padrão de desenvolvimento é seguido. Às vezes esse padrão de desenvolvimento do combate é a ordem alterada, mas geralmente os combates eles são divididos através dessas 3 etapas que eu vou listar. São essas as 3 etapas de um combate.
Primeira etapa, Chain Wrestling, que consiste em quê? Em movimentos de transição e chaves. Sabe quando os wrestlers começam lá no início do combate e fica naquele agarra-agarra, aqueles movimentos, aqueles mortaizinhos no início, sem dar um soco, sem dar logo um powerbomb logo de cara? Aquilo ali é chamado de Chain Wrestling. Chain significa corrente, ou seja, diversas correntes ali que eles fazem, movimentos de transição. Ficar lá correndo no meio do ringue, você fazer uma chave e ficar ali fazendo um movimento de submissão que você sabe que aquilo não vai acabar, mas é só para introduzir o combate. Depois vem a segunda parte do combate que se chama Catch Wrestling expressivo. Catch Wrestling é o estilo de combate utilizado, né? No Pro Wrestling, é o que fez surgir o Pro Wrestling. Técnicas de Catch Wrestling são movimentos arriscados que se fazem em wrestling e, de certa forma, expressivos. Ou seja, todos aqueles moves expressivos que você vê, como, por exemplo, drop kick, power bomb, esses golpes, assim, moves secundários, intermediários, antes dos moves de finalização, que são o signature e o finisher, eles são chamados de catch wrestling expressivo, que é quando eles vão desenvolvendo o combate com esses moves expressivos para abrir margem para a finalização do combate. E a última parte é a finalização do próprio combate, que é movida através do signature e depois do signature o finisher. Ou seja, o combate ele segue esse padrão, geralmente. É claro que nem todos os combates seguem esse padrão, como por exemplo Goldberg versus Lesnar, que não teve nenhum Chain Wrestling, não teve porra nenhuma de Chain Wrestling, já foi direto pro Catch Wrestling com o Brock Lesnar fazendo 1 trilhão de suplex e já foi direto pro finish com o Goldberg dando um spear. Ou seja, já foi direto pro final, que pra em ring execution é péssimo isso. Então, para você ter uma ring execution boa, é importante seguir esse padrão. Mas nem sempre a ring execution, quando não segue esse padrão, é necessariamente ruim. Tem como ser boa, se for construída de uma forma que tem a ver com viés histórico e que dê match psychology e tudo mais. E isso depende de caso para caso, ele deve ser analisado. O avaliador deve perceber a subjetividade do caso para avaliá-lo. O terceiro critério para a avaliação do combate é a match psychology, como o próprio nome ele já introduz um pouco para vocês o que ele significa, é a psicologia que tem na partida. Ou seja, todas as emoções desencadeadas na match. É basicamente isso. Muita gente confunde um pouco a match psychology, esse conceito, porque muita gente acha que a match psychology boa significa que quando o público delira lá, quando tem uma participação massiva do público. Mas não só o público contribui para a match psychology, mas inclusive as emoções dos próprios personagens, dos próprios superastros e wrestlers que estão participando da luta. As emoções deles contam bastante também para a contribuição de uma match psychology boa. Mas, realmente, a maior participação da match psychology é como isso vai impactar a crowd. Só que nem sempre, para ser uma match psychology boa, tem que impactar um tipo de emoção onde a crowd vai ao delírio, ou a crowd fala, meu Deus, oh my God, que luta é essa? Porra, caralho. Não, nem sempre. A match psychology boa também pode ser de espantamento do público, ou de deixar o público triste, ou de deixar o público com ódio também. Qualquer tipo de emoção que for desencadeada e que tiver a ver com o viés histórico da match, com um âmbito histórico, que no caso tem a ver com storytelling, e o storytelling está inteiramente ligado com a match psychology, pode ser algo bom. Vai depender de combate para combate. Um exemplo de um match psychology bom que não segue esse padrão aí de levar o público ao delírio é o Undertaker vs Roman Reigns. Para mim teve uma match psychology muito boa, porque desencadeou o ódio na crowd. O Roman Reigns atuou muito bem, como se ele não quisesse ter aposentado o Taker, mas de certa maneira destratando o Taker e gerando uma reação odiosa do público em cima dele, contribuiu bastante para a match psychology daquela match. Por isso eu dei nota máxima naquela match psychology. Já o quarto critério é o time.
que é o time? Time, na verdade, tem duas coisas para você falar do time. O time, como o próprio nome indica, é a cronometragem da match. Só que não é simplesmente a cronometragem. Existe um padrão para nota de cronometragem no wrestling, mas existem também algumas especificidades para se estabelecer essa nota. Quais são esses padrões? Uma match de 2 minutos teria 0 de time, uma match de 5 minutos teria 0.25, uma match de 10 minutos teria 0.50, uma match de 15 minutos teria 0.75 e uma match de 20 ou mais minutos seria uma match de 1 ponto de time. Só que nem sempre esse padrão é seguido. Por quê? Porque existem algumas subjetividades na hora de dar a nota do time. Porque o time não é só a cronometragem da match, mas como o tempo e a cronometragem da match foi aproveitado. Ou seja, uma match de 5 minutos, onde os dois wrestlers eles fazem muitos moves, faz uma partida bastante interessante, aproveita bem o tempo, faz uma partida bem dinâmica, vai receber um time maior do que uma match de 10 minutos, que os caras simplesmente ficaram enrolando dentro do ringue e não fizeram nada, entendeu? Ou seja, não é simplesmente você chegar lá dentro de ringue e ficar 10 minutos sentado e pronto, você recebeu 0.50 de time. Não, você tem que saber aproveitar o tempo, e é uma questão até difícil, porque essa questão do time, ela está envolvida em todos os outros critérios, porque é necessário você ter tempo para a luta poder ser boa. E o tempo está muito relacionado à disponibilidade da empresa para dar aquele combate. É como um filme. Um filme precisa de mais ou menos 1h30, mas se você tiver verbas para fazer apenas 40 minutos de filme, muito dificilmente, né, o seu filme será um bom filme. Então é basicamente isso. Um combate é como um filme. Ele precisa de tempo para ele poder receber, por exemplo, 5 estrelas. Se você for ver, a maioria dos combates 5 estrelas tem 20 minutos ou mais. São pouquíssimos combates 5 estrelas que tem menos de 20 minutos. Porque para você poder desenvolver uma match psicológica, uma storytelling, desenvolver uma ring execution boa, e além de tudo isso trazer inovação dentro da match, você precisa de tempo, e o tempo está inteiramente relacionado com a disponibilidade da empresa. Então, basicamente isso, é o aproveitamento do tempo. O mais importante, além de você ter um tempo bom para fazer a match, você tem que saber aproveitar o tempo para a match ser boa. O quinto e último critério, né, como eu já falei, é a inovação. A inovação, ela também está relacionada a basicamente tudo, menos o time, né? Eu não sei como é que dá para inovar no time, mas geralmente nos outros 3 aspectos, match psychology, em ring execution e storytelling, a inovação ela é bastante presente. Por quê? Porque se você tiver uma storyline repetida, você tiver uma ring execution com os moves repetidos e tiver uma match psychology onde simplesmente ela não vai reagir bem por já estar vendo algo repetido, ou seja, algo que está enjoando, por exemplo, provavelmente a inovação vai ser fraca. Então a inovação é basicamente para garantir isso, a imprevisibilidade da match. Se for uma match previsível, onde você sabe tudo que vai ocorrer na match, porque ela é uma match copiada, por exemplo, ou é uma match que está repetindo muitos moves, ou uma rivalidade que já está se perdurando por muito tempo e não inova em basicamente nada, além disso atrapalhar na própria match psychology, vai fazer com que você perca a imprevisibilidade da match, ou seja, a match vai ser previsível, e sendo previsível, isso é ruim para qualificação da inovação da match. Então a inovação da match é também apenas isso, garantir a imprevisibilidade da match, garantir momentos que surpreendam a crowd, que surpreendam o público, que surpreenda o pessoal que está assistindo a match. Então inovação é isso. E a nota vai ser composta por esses 5 critérios, esses 5 âmbitos do combate, né, que são a storytelling, a ring execution, a match psychology, o time e a inovação, sendo a inovação para garantir a imprevisibilidade da própria match. Então, cada um desses critérios vai ter uma nota de 0 a 1.
como vocês podem fazer o cálculo aí, se vocês têm um mínimo de conhecimento em matemática e vocês não são burros ou retardados igual aquele pessoal que fica falando 4.7, 4.3, 3.8, essas merda aí. Se você não for burro desse jeito, você vai saber calcular que de 0 a 1, tendo 5 critérios, vai dar no máximo 5. Só que tem como dar mais de 5 também, caso um desses critérios mereça receber uma nota maior do que 1, né? Como eu já expliquei no início. E aí 5. Só que o problema é que não existe 5.25. Se tiver uma luta com mais de 5 estrelas, ela é considerada uma luta 6 estrelas, sem mais, né? Uma luta 7 estrelas, muita gente fica especulando isso, mas isso parece ser uma lenda, né? Parece ser um mito, porque para ser uma luta 7 estrelas, é como se 6 estrelas não fosse o suficiente para qualificar aquela luta. Então tem que ser uma luta simplesmente espetacular, né? Uma luta de 2 horas e que os caras não cansam nunca, né? E fazer uma luta 5 stars não é simples, porque depende da disponibilidade, de toda uma bookagem. Não depende apenas da qualidade dos wrestlers em ringue. Depende da qualidade deles também como ator. Depende da qualidade da bookagem da net. Então depende de tudo, depende da rivalidade, da disponibilidade. E é basicamente isso. O pessoal acha que é simples fazer uma luta 5 estrelas, mas não é. Tanto é que existem poucas lutas 5 estrelas. Então galera, é isso daí. Falou, se inscreva no canal. Pelo amor de Deus, eu preciso passar o Whindersson Nunes até 2063. E deixa um like aí, compartilhem o vídeo se vocês gostaram da explicação sobre o que é Extra Ratings. E deixem aí nos comentários próximos vídeos, perguntas aí pra fazer, que eu respondo basicamente qualquer pergunta em vídeo. E vamos indo, né? Vamos ver aonde vai esse canal. Eu vou tentar trazer mais vídeos por semana, pelo menos uns 2 ou 3 vídeos por semana. Eu não vou estar muito disponível para fazer vídeo todos os dias, como outros youtubers por aí. Mas eu acredito que eu vou ter disposição de fazer pelo menos uns 3 vídeos por semana. Só que eu vou precisar de um bom feedback. Então se você me considera, sei lá, um bom entendedor de PW, se você quer saber as minhas opiniões sobre as coisas, ou então, sei lá, por qualquer outro motivo, você me acha bonito, você me acha gostoso, qualquer motivo é válido. Quer enfiar o dedo no meu cu de boa, eu sou totalmente liberal, quer comer a minha bunda, foda-se, só se inscreva no meu canal que eu tô de boa, beleza? Então é isso galera, se inscrevam no canal, deixem o like, valeu, falou!